Porque é assim, e a política por muito tempo disse: não alimentação, não vamos nos meter nisso, não queremos olhar o que as pessoas comem. Mas essa também não é a minha exigência. Minha exigência: observem a química dos alimentos, vejam o que está nos supermercados. Precisam prestar atenção, pois isso está deixando as pessoas doentes. Com isso, as pessoas pensaram: sou responsável pela minha alimentação. Se estou acima do peso, a culpa é minha. E esse é exatamente o problema. Isso está tão enraizado nas pessoas que elas dizem: ninguém é culpado por isso, só eu, e isso está errado. Se você tem doenças relacionadas à alimentação ou está acima do peso, a culpa não é sua, mas de um ambiente hostil à alimentação saudável. Não se surpreenda se não conseguir. Aos 50 anos, metade da população já tem várias doenças ao mesmo tempo. Entre 60% e 70% dos que têm 60 anos sofrem de pressão alta. Isso é preocupante? Somos, na verdade, um povo doente. A indústria logo afirmou: temos novas doenças. Obesidade, injeção para emagrecer, gordura no fígado, injeção para emagrecer. Nos congressos vejo que, quando se fala sobre gordura no fígado, fala-se sobre os medicamentos. A maioria dos cientistas não diz uma palavra sobre a alimentação correta. Esse é um problema que também precisamos apontar para a nossa classe médica, onde dizemos precisamos pensar mais nas causas. Nós fazíamos isso antigamente também. Quem diz: isso é muito difícil para mim, ainda mais com o aplicativo. O cachorro morreu, tenho problemas com a esposa, a vida já é difícil, eu entendo. Quem agora diz: me dê algo bem simples para usar. Então eu digo: Meus queridos, uma olhada rápida nos números frios. 81% assistem sem ter se inscrito no canal. Se vocês apoiam esse trabalho e querem garantir que continuemos fazendo perguntas incômodas e convidando convidados de alto nível para conversas francas, cliquem rapidinho em inscrever-se. Basta um clique de vocês, o que já nos ajuda muito. Obrigado pelo apoio e vamos ao convidado de hoje. Senhor Dr. Riedel, é uma grande honra falar com o senhor. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpas. Nossa última entrevista, há 2 anos, nunca foi publicada devido a problemas técnicos. Naquela época tivemos uma ótima conversa que durou 2 horas. Eu já tinha imaginado todas as imagens e os grandes sucessos virais diante dos meus olhos, e então nenhum de nós dois apertou o botão de gravação. Meus queridos, vocês veem, isso também faz parte da vida. Que bom que o senhor está aqui hoje. sim, obrigado, a conversa foi ótima, tomara que possamos repetir hoje. O botão de gravação está apertado? Sim, desta vez está. Você é realmente uma figura única no cenário da mídia alemã. Você lança quase todo ano um best-seller e consegue a façanha de explicar assuntos médicos complexos de forma que até uma criança de 12 anos entende, mas sem que um professor emérito de medicina se sinta excluído. Essa é definitivamente sua superpoder. Mas também poderíamos fazer uma pergunta crítica, Sr. Riedel. A alimentação é realmente tão complicada assim? Será que precisamos de um novo best-seller seu todo ano? Ou será que nós, seres humanos, estamos sempre em busca do próximo atalho ou do próximo princípio milagroso? A última pergunta. Sim, as pessoas estão sempre assim, e isso já acontece desde a busca pela pedra filosofal. Estamos sempre procurando a pílula milagrosa, a dieta milagrosa. Toda a sociedade está nessa busca. É assim que funciona, é assim que as coisas são. Isso é quase medieval em termos de superstição, como se existisse um método. Esse método não existe. Vou responder a primeira parte da pergunta. Na verdade, o tema da alimentação é tão amplo e tem tido uma explosão de pesquisas, então eu ainda tenho tantas ideias para outros livros que preciso me segurar, porque é simplesmente trabalho demais. A editora diz: quem é que vai comprar isso? Isso é a parte econômica, então. Mas é realmente assim, eu estou sempre encontrando novas oportunidades que surgem a partir da alimentação correta. O desenvolvimento está avançando tão rápido. Só para dar um exemplo, um estudo, só isso. Já vou parar por aqui. Mas um estudo. Um estudo mostrou que, em relação a 6 adoçantes, descobriram que as pessoas que consomem muito deles têm um risco maior de demência. Novos resultados de pesquisas como esses estão surgindo o tempo todo. Eu acho que as pessoas precisam saber disso, porque nós nos alimentamos muito mal na Alemanha e porque estamos ficando para trás na expectativa de vida. Nas últimas semanas recebi muitas mensagens dos meus espectadores. Vou ser bem sincero, tenho a sensação de que o clima neste país mudou de alguma forma. As pessoas estão exaustas. Muitas pessoas me dizem: Simo, não aguento mais, estou enlouquecendo, o que faço? Tanta injustiça, crises em todo lugar. Como o senhor vê essa exaustão coletiva hoje no consultório? Essa também é exatamente a minha impressão. Então, um estado coletivo de exaustão. Se olharmos um pouco mais de perto, vemos o aumento das depressões.
há uma verdadeira onda de casos de demência na Alemanha no futuro. E isso não tem a ver apenas com o fato de estarmos vivendo mais. A demência não vem necessariamente com a idade. Também é possível fazer algo em relação a isso com a alimentação. Mas desde os anos 70, podemos medir que a resiliência está diminuindo lentamente. Isso foi estudado em estudantes universitários. Mesmo em 1990, ainda foi feito um estudo que acompanhou os anos seguintes. E a resiliência dos estudantes diminuiu cada vez mais. Resiliência é basicamente a capacidade de resistir às adversidades que surgem na vida. Estamos claramente sendo inundados por adversidades neste momento. Mas uma sociedade cada vez menos resiliente corre perigo, e é isso que estamos vendo por toda parte. Pessoas exaustas se irritam regularmente e se exaltam facilmente, causando problemas constantes. E tem mais uma coisa: a empatia diminuiu. A empatia é justamente o que mantém unida uma sociedade de primatas, que é o que nós somos. Recomendo assistir a alguns filmes de macacos, são muito bons. Lá dá para ver como a interação social funciona, e é simples. É realmente importante que a gente haja com empatia em relação ao outro membro do grupo, porque só assim não vemos o outro como inimigo. O melhor exemplo é o trânsito de Hamburgo. Lá, cada um é inimigo do outro. Dá para perceber na hora. Todo mundo buzina, fica agressivo e não deixa as pessoas entrarem na faixa. Isso é diferente em outros países. E essa falta de empatia também faz com que haja mais agressividade. Isso atinge uma sociedade cada vez menos resiliente. Todo mundo está irritado, estressado, e assim o clima no país vai ficando cada vez pior. E justamente agora, quando mais precisamos de empatia uns com os outros, de compreensão mútua, e quando deveríamos ser mais resilientes. A gente vê divisões políticas e sociais em todo lugar. Os inquilinos contra os proprietários contra os inquilinos. Depois tem a esquerda contra a direita. Estamos vivendo praticamente uma divisão da sociedade. Existem os que são contra a vacina e os que são a favor. Em todo lugar surgem divisões intransponíveis. E isso, claro, não faz bem para uma sociedade dividida. Isso não faz bem para nós e leva a uma sociedade cada vez mais fragmentada, a uma insatisfação cada vez maior e, como eu temo, também a uma governabilidade cada vez pior. A psique sofre com esse estilo de vida, com essa alimentação. E para não perder o fio da meada, sabemos que a alimentação pode tornar as pessoas mais resilientes e também pode promover a empatia. Existem certos alimentos, 3 grupos alimentares, que levam a um maior grau de empatia. Podemos até perceber que certos centros cerebrais crescem, mesmo na velhice. Ou eles encolhem, caso não nos alimentemos dessa forma. Aliás, esse é tipicamente o local da nossa memória. Aí já temos imediatamente a ligação com a demência. A memória melhora quando nos alimentamos de forma que favoreça a empatia. Assim, ganhamos um benefício extra em relação à memória, e aí já estamos quase de volta ao tema da demência, que por si só já daria um novo título de livro. Eu não esqueci uma frase da nossa primeira conversa, Sr. Riedel. 90% dos alemães estão doentes ou superestimulados. O que isso diz sobre o sistema de saúde alemão? Isso é, digamos assim, isso é reprovação total. Infelizmente, essa é a oportunidade perdida para reformas. E reformas que realmente atacam a causa do problema. Se agora estão cortando gastos em toda parte no setor de saúde, isso é praticamente um freio de emergência, praticamente um freio orçamentário que talvez até seja necessário, mas mesmo na reforma atual nem sequer se pensa em refletir sobre as causas. Por que os alemães estão tão doentes? Por que eles morrem tão cedo? E especialmente, por que os homens morrem tão cedo? Isso não pode continuar assim. Se olharmos para isso, infelizmente é assim. A alimentação é a principal causa das doenças. Temos que admitir que do trabalho que realizamos em nossos consultórios na Alemanha, 90% é causado por nós mesmos. Eu digo causado e não culpado. Culpado é o ambiente, digamos, hostil à alimentação saudável. Isso também tem a ver com a política. Se a política permite que em nossos supermercados 80% dos produtos sejam coisas não saudáveis, então a política está envolvida nisso. Podemos melhorar diretamente a da alimentação dos alemães com decisões políticas.
Assim teremos uma carga de doenças menor, menos infecções. Podemos comprovar isso. Temos os estudos. Podemos, por exemplo, dizer, se alguém se alimenta mal durante um fim de semana inteiro, com fast food, alimentos ultraprocessados, salgadinhos e tudo o que o supermercado oferece. Então é possível perceber que o intestino fica mais permeável e substâncias do intestino atravessam a parede intestinal, ativando o sistema imunológico. Aliás, esse é o mesmo mecanismo que causa o aumento das doenças autoimunes quando o corpo se ataca. Mas ao mesmo tempo, vemos como os glóbulos brancos ficam menos ativos e a pessoa fica mais suscetível a infecções, especialmente a infecções graves. Com experimentos em animais, foi possível até comprovar que os próprios animais têm maior probabilidade de morrer quando isso é feito em testes com eles. Ou seja, já depois de uma semana, ou seja, de um final de semana até uma semana, a má alimentação leva a uma maior suscetibilidade a infecções e a um aumento da permeabilidade intestinal. O aumento da permeabilidade intestinal sobrecarrega nosso sistema imunológico, podendo até ser um estágio inicial para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Aí chegamos ao ponto. 1 em cada 10 alemães tem uma doença autoimune, e a tendência é de aumento. Isso também tem a ver com a alimentação. Esse aspecto nem sequer é considerado em toda a discussão sobre o sistema de saúde. Já temos, de fato, um problema com a discussão sobre o imposto sobre o açúcar, que deveria fazer com que os produtos melhorassem e não sobrecarregar as pessoas. Só deve valer em 2030, 100 países já tiveram boas experiências com isso. Não é só o imposto sobre o açúcar que precisamos, mas sim de um imposto mais alto sobre alimentos não saudáveis. Precisamos isentar alimentos saudáveis de impostos, se não até subsidiá-los diante do aumento dos preços. Essa é a minha opinião. Nenhum vegetal deveria ser oferecido com subsídio. Um pepino por 2,50 €, que é o que temos atualmente nos supermercados. Isso não é bom. E aí um pacote de balas de goma custa 1,80 €. Sim, isso não é um bom cenário no supermercado. Você destacou pontos importantes, especialmente as divisões e abismos em todos os lugares. Sinto que a política quer nos manter nessa impotência de propósito, não permitindo que tenhamos poder. Sempre penso assim: se hoje quiser ser rebelde de verdade, aposte radicalmente em si mesmo. Ficar um pouco mais livre mentalmente, de certa forma também ficar um pouco mais livre financeiramente. Esse é o real ato de rebeldia. Assim, você também toma decisões muito mais autênticas na sua vida, especialmente no que diz respeito a uma alimentação que promove a empatia. Empatia consigo mesmo, empatia com as outras pessoas. Quais são as ferramentas que a alimentação oferece para que possamos caminhar pelo mundo de forma um pouco mais empática? Então, os 3 métodos comprovados para aumentar a empatia são: primeiro, consumir mais ácidos graxos ômega 3. Aproximadamente 80% da população apresenta essa deficiência. Depois temos os fitoquímicos secundários. Fitoquímicos secundários são tudo aquilo que vemos como cor nos vegetais, nas plantas, nas frutas, mas também como cheiro. Alho, por exemplo. O que percebemos como típico no alho são fitoquímicos secundários. Essas substâncias têm diversos efeitos sobre a nossa saúde, contra o câncer, contra o diabetes, contra inflamações e assim por diante. Mas elas também promovem a empatia. Aliás, elas também fazem bem à flora intestinal, mas enfim. E o magnésio? Nós já observamos atualmente uma deficiência acentuada de magnésio, especialmente em meninas. 60% das meninas têm deficiência de magnésio. E 30% da população também tem deficiência de magnésio. Ou seja, estamos voltando a um quadro de carência nutricional. Já temos até deficiência de iodo de novo, algo essencial para o desenvolvimento cerebral. Mas essas 3 coisas, ômega 3 fitoquímicos secundários e magnésio. De onde vem o magnésio? Ele vem dos grãos, certo? E se você come poucos grãos ou poucas nozes, acaba absorvendo pouco magnésio. Se você consome poucos vegetais, como é comum na Alemanha, um país em que se consomem poucos vegetais. E os ácidos graxos ômega 3, eles praticamente não existem nos alimentos processados, altamente processados. Porque tudo o que eu aqueço demais, os ácidos graxos ômega 3 se perdem. Então, até mesmo em um hambúrguer de peixe desses de fast food, que um dia já teve ácidos graxos ômega 3, se eu mergulhar isso em óleo a 360 graus, eles se perdem. Esse trevo é o que sabemos até agora. Ele é importante para os centros do corpo e estimula a empatia. É assim que a empatia é desenvolvida. Pode-se dizer que a alimentação aparentemente influencia muito essa empatia.
Quem agora pensa, por exemplo, nas gangues de meninas de 13 a 16 anos que agem de forma brutal, ou naquele cara na rua que te encara e fala, tá olhando o quê? Aí só vem na cabeça. E aí, qual é? Já comeu hoje, né? Esse é exatamente o ponto. A gente come até ficar doente e até adoece nossa alma, nosso cérebro comendo assim, para piorar ainda mais. Já que estamos falando do cérebro, porque é lá que está tudo isso, empatia, inteligência, resiliência. Então a gente sabe até que a alimentação pode influenciar o resultado de uma prova em até 42%. Aí a gente já entra de novo na política e tem que perguntar: existem grupos da população que consomem especialmente muitos alimentos ultraprocessados? Sim. Com o tempo, esses grupos ficam para trás em relação à inteligência, ao desempenho, à empatia, à resiliência em comparação com o restante da sociedade? Eles terão menos oportunidades no futuro? E essa pergunta deve ser respondida claramente com sim. Estamos criando um proletariado alimentar que surge devido à má alimentação, ao alto preço dos vegetais e das nozes. Eles ficam à mercê de uma indústria de marketing do setor alimentício, com um orçamento de publicidade onde toda semana surge uma nova porcaria no mercado. Agora, água com eletrólitos cheia de produtos químicos está sendo anunciada ao público. Elas compram isso e isso faz mal para elas. Esse é o problema. Precisamos de influência política, restringir a publicidade e criar um selo para produtos saudáveis. Estamos vendo agora que uma empresa de chocolate está dando um passo à frente e dizendo: agora vou colocar aqui no meu chocolate sem aromas artificiais. E esse é o problema. Isso precisa aumentar. Tem que estar escrito lá, sem aromas artificiais, porque chocolate de marca frequentemente contém química para criar um determinado aroma típico da marca, para que o cliente reconheça. Por isso essas marcas são tão diferentes. Assim, eles podem economizar bons ingredientes e ter um lucro maior. Também precisamos pressionar um pouco a indústria alimentícia por meio da política, para que eles produzam produtos melhores. No final, isso traz benefícios para toda a nossa sociedade, ou seja, nos números de demência, na resiliência, na empatia e também em um melhor desempenho escolar. Acho isso incrível. Você realmente deu um grande impulso com esse aplicativo My Food Doctor App, praticamente como uma receita médica, onde se pode receber até 90% dos custos de volta pelo seguro de saúde público. Baseado em evidências, você disse, a alimentação inadequada é a principal causa de doenças. A política realmente não quer colaborar. O imposto sobre o açúcar só vai entrar em vigor em 2030. Por que alguém não deveria recorrer a um aplicativo agora? Isso não é a prova definitiva de que a maioria das pessoas perdeu completamente o contato com o próprio corpo? Infelizmente, é assim. Muitos perderam o contato com o próprio corpo. Há até quem não saiba onde ficam o estômago, fígado ou baço, agravando o problema. O que as pessoas precisam em alimentação? Todos concordam rapidamente. Sim, tenho um cachorro, preciso alimentá-lo assim. Um gato de outro jeito, peixes de outro. Se o dono não alimentar os cavalos de forma adequada à espécie, o veterinário municipal retira sua permissão. É assim. Com a gente é assim. Vamos ao supermercado, escolhemos e compramos o que quiser. Pode comer aquilo de vez em quando. Mas quando eu olho o carrinho de compras das pessoas no supermercado, eu consigo prever quais doenças elas vão ter ou já têm. E esse é o ponto. Nós perdemos o contato com a alimentação básica. Muitos nem sabem que a alimentação não é simplesmente misturar proteínas, aromatizantes ou adoçantes em, digamos, um shake. E isso deveria ser chamado de alimentação. Então, especialmente essa alimentação líquida, que no melhor dos casos é comida de astronauta, mas não é uma alimentação de verdade, porque justamente não tem aquilo que eu falei antes. Ômega 3 fitoquímicos e magnésio, por exemplo. Mas também faltam fibras. Enfim, certo? E como as pessoas perderam esse contato e a capacidade de sentir do que precisam, algo que qualquer animal na floresta sabe, se deve comer essas folhas ou aquelas. Isso é algo como alimentação instintiva. Isso foi completamente perdido entre nós. Por causa do marketing, por causa dos alimentos artificiais super saborosos que são empurrados para o mercado com aromas, uma textura especial e muita publicidade. Com isso, eu, como Homo sapiens, basicamente tenho que me ver como vítima, como consumidor sofredor e como consumidor que morre mais cedo. Para mudar isso, precisamos de nutricionistas. Sempre foi assim nas últimas décadas.
Os políticos sempre disseram isso, especialmente os ministros do Ministério da Agricultura, que são responsáveis pela alimentação aqui. Isso também é um grande erro. Na verdade, isso deveria ser do Ministério da Saúde, pois não há mais falta de alimentação no sentido tradicional na Alemanha, como após a guerra. Naquela época, a alimentação era tema do Ministério da Agricultura. Hoje, é vista como causa de doenças, então deveria estar no Ministério da Saúde. Porque sempre foi assim, e a política dizia: não alimentação, não vamos nos envolver, não queremos ver o que as pessoas comem, mas essa também não é minha exigência. Peço que observem a química dos alimentos e o que ela oferece nos supermercados. É importante prestar atenção nisso, pois está deixando as pessoas doentes atualmente. E por causa disso, as pessoas aprenderam: ok, eu sou responsável pela minha alimentação. Se eu estou acima do peso, a culpa é minha. E esse é o problema. Isso está tão enraizado nas pessoas que elas dizem que ninguém é culpado por isso, só eu mesmo, e isso está errado. Eu digo, se vocês têm doenças relacionadas à alimentação ou estão acima do peso, não é culpa de vocês. É o ambiente que é hostil à alimentação saudável. Não é de se surpreender se você não conseguir. Tem que dizer isso claramente. O resultado é que, aos 50 anos, metade da população já é polimórbida. Isso significa que elas têm várias doenças ao mesmo tempo. Aos 60 anos, 60 a 70% da população tem pressão alta. Isso é um drama. Somos um povo de doentes. E por causa disso, as pessoas acham que precisam lidar com a alimentação sozinhas. Não, você não consegue. Não nesse ambiente. Então, temos cerca de 1.500 consultórios especializados que podem ensinar alimentação correta. 1.500 para toda a Alemanha, onde, na verdade, toda a Alemanha precisaria de uma terapia nutricional. Quase toda a da Alemanha. Isso não é suficiente. Em 2019, dissemos que era preciso mudar. Agora temos muito conhecimento aqui e uma grande vantagem em termos de conhecimento. Nós somos a vanguarda da medicina nutricional aqui no Medicum Hamburg. Estamos reunindo digitalmente tudo o que mostramos também nos docs de nutrição da NDR. Também está nos livros, tudo se encontra novamente. Mas um aplicativo de terapia nutricional, o My Food Doctor, é capaz disso. Eu insiro minha alimentação e ela é analisada. Nessa análise, então, me é sugerido o que eu posso mudar, mas eu não decido isso. Eu continuo sendo dono do meu próprio consumo. Eu ainda sou o senhor aqui em casa. Escolho entre 10 opções a que melhor se encaixa na minha vida no momento e sou orientado nisso. Também temos um banco de dados de receitas com mais de 1.000 receitas. Temos um curso onde você é treinado para se tornar um profissional. Todo o conhecimento de muitos livros também está incluso aí. E é assim. Dessa forma, o método moderno, o doutor da nutrição, chega a todo o país onde as pessoas precisam percorrer longas distâncias para chegar aos profissionais. Isso é importante para mim e para minha equipe de 10 pessoas que desenvolveu isso. Para nós, é fundamental dizer: agora temos o doutor da nutrição em cada sala de estar. Qualquer um pode, em primeiro lugar, analisar sua própria alimentação. Pode ver onde está, pode ver o que está fazendo de errado e pode ver, em pequenos passos, como melhorar isso pouco a pouco. Se todos fizessem isso, poderíamos medir em termos de menos sobrepeso, menos doenças na Alemanha, menos pressão alta, menos gastos com medicamentos. E o melhor é, agora o dinheiro não conta mais. Mesmo pessoas que não têm dinheiro recebem até 100% desses custos de volta do plano de saúde. Barreira superada. Preciso ir a algum lugar, mas não tenho dinheiro para a passagem. Eu recebo o dinheiro de volta, praticamente de graça. Isso é realmente um Volkswagen no sentido literal da palavra, mas é uma comparação ruim. Não vou dizer Volkswagen agora. Mas isso é, como eu disse, um especialista em nutrição dentro de casa, para todo mundo. Isso é terapia nutricional democratizada para todos. Para qualquer pessoa, como antigamente. Acho isso muito forte. Tenho uma analogia parecida da minha família. Recentemente passei 14 dias de férias com minha mãe. Nesses 14 dias atuei como terapeuta alimentar dela. Ela perdeu 4 quilos de forma leve e divertida nesse período. Acho que se a gente olhar para o lobby da indústria alimentícia em Bruxelas, que você acabou de descrever muito bem, lá estão pesos pesados como Danone, Snickers, Nestlé, que movimentam trilhões. Em Bruxelas, há um representante da população e 99 lobistas. Sim, eles acabam favorecendo essas grandes corporações. Como indivíduo, é impossível conseguir algo, pois esses truques são muito perversos. Às vezes também caio nisso, compro algo e só percebo em casa. Tem isso e aquilo dentro. Tem acontecido menos, mas acho bom ter um aplicativo desses à mão. A gente não consegue entender as coisas direito.
Li recentemente que as pessoas desperdiçam cerca de 4 horas por dia em redes sociais, nas plataformas, porque a gente leva a mão ao celular sem perceber 180 vezes. Então, e talvez pelo menos ter um aplicativo que de alguma forma te harmonize ou te deixe mais consciente, acho que é uma coisa muito boa. Com 10, 15 minutos de investimento por dia, você pode renovar toda a sua alimentação. Nós também temos usuários. Estamos há mais tempo no mercado, mas antes era preciso pagar do próprio bolso. Também temos usuários que dizem: eu tinha sobrepeso, perdi 35 quilos e preciso deste aplicativo como um controle, tipo velocímetro, para acompanhar o que faço aqui. E alguns continuam usando justamente para manter o controle sobre si mesmos. Também ajuda a manter o peso, porque é preciso dizer, quando se tem sobrepeso, isso é uma doença. Obesidade é uma doença. Ao tratar isso, preciso ter perdido peso, mas isso não garante solução definitiva. A tendência persiste, por isso devo seguir me esforçando. Se eu emagreço, o peso pode voltar rápido, como vemos agora com as injeções para emagrecer. Se você para de usar abruptamente, pode até ganhar de volta até 160 quilos. Então, é preciso ter muito cuidado. Algumas pessoas realmente precisam de um acompanhamento contínuo. Até para isso, o aplicativo serve. Para nós, isso é um divisor de águas para a Alemanha. Para ser sincero, querida Nina Varken, é nessa direção que precisamos ir. Precisamos refletir sobre as causas da má alimentação e do mau estado de saúde na Alemanha. Quando uma política não é orientada para as causas, ela só trata os sintomas. E no final só vamos piorando os serviços pouco a pouco. E a nossa juventude acaba sendo realmente a prejudicada. Porque o ótimo atendimento é agora o momento em que estamos reduzindo esse ótimo atendimento. Porque simplesmente não conseguimos controlar as causas desses altos custos. Só para dar um exemplo, 1 em cada 3 alemães já tem gordura no fígado devido à má alimentação. O fígado gorduroso, considerado padrão ouro, pode ser curado com alimentação adequada, inclusive usando o aplicativo. Mas agora existe um medicamento para isso. Ele custa 30 mil euros por ano. Podemos nos alimentar de forma saudável. Isso não custa nada. Ou podemos prescrever 30 mil euros. Com o tempo, cada vez mais inovações chegam ao mercado. Isso se torna insustentável se não mudarmos as causas. O senhor acabou de mencionar todas essas inovações. O mercado de suplementos para o intestino parece estar realmente explodindo. Será que realmente precisamos de todas essas pílulas caras que estão chegando ao mercado? O senhor acabou de descrever todos esses pozinhos de alguma forma? Ou será que o melhor remédio para o intestino é, na verdade, o chucrute caseiro da minha avó que ninguém mais quer comer hoje em dia? Correto? É isso mesmo, exatamente isso. Também usamos suplementos alimentares na Medicum, na clínica especializada em medicina nutricional, mas de forma muito direcionada e, definitivamente, não simplesmente pegando da prateleira, tenho que dizer assim. Quando as pessoas ficam em frente a uma prateleira dessas, elas têm a impressão de que precisam disso, daquilo outro e mais aquilo. E então elas vêm até mim com uma sacola cheia. Elas despejam tudo. E aí estão lá uns 20 produtos, porque agora também estão de olho nos custos e dizem: e aí, o que o senhor acha? O que eu devo tomar disso tudo a longo prazo? Na maioria das vezes, só sobra um produto. Para o resto, eu digo: legal, ótimo marketing. Deixe isso de lado. Na verdade, a nutrição vem dos alimentos naturais. Você acabou de dizer chucrute, quinte fermentado, por exemplo. Toda a sociedade no mundo tem alimentos fermentados. E em todos os lugares onde olhamos para a alimentação tradicional, seja no Japão ou na América do Sul, essa alimentação tradicional, inclusive a tradicional alemã e a nórdica, é saudável. Ao analisarmos a alimentação da África Ocidental, vemos que a culinária africana também é saudável, pois vem do jardim. Mas vemos que quando um africano ocidental vem para Frankfurt, depois de 2 a 3 anos, sua flora intestinal piora tanto que passa a corresponder à média do cidadão alemão e ele perde sua diversidade. A diversidade da flora intestinal é fundamental para a nossa saúde, porque hoje sabemos que as bactérias intestinais produzem várias substâncias químicas que têm efeitos na nossa saúde. E com isso, no potencial de saúde diminui, por assim dizer. Mas quando eu olho para os povos indígenas ao redor do mundo e observo a flora intestinal deles, percebo: caramba, a flora intestinal deles é igualmente diversa e igualmente saudável. Como isso é possível? Esses povos indígenas não têm pressão alta. Aos 70 anos, eles ainda têm uma pressão arterial de 120 por 70. Eles não têm diabetes tipo 2. Eles também não têm doenças autoimunes.
É isso que está dando errado entre nós. E sua pergunta: agora precisamos de todos esses remédios para o estômago, isso e aquilo. Pensamos de forma muito focada em pílulas. Isso vem do fato de que há 100 anos as doenças ainda eram a principal causa de morte. Doenças infecciosas, pneumonia, as pessoas morriam disso há mais de 100 anos. Depois veio a era dos antibióticos e foi uma grande época. Todos diziam, os médicos passaram a ser respeitados porque salvaram vidas. Depois veio a medicina intensiva e a penicilina. E com isso surgiram os remédios em pílula. Esse foi o início da crescente indústria farmacêutica. Ela tinha muito prestígio naquela época. Era assim. Hoje confiamos demais em pílulas, inclusive na medicina interna, minha área. Isso mudou. A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. A alimentação tem influência nisso. Câncer, a alimentação também tem influência nisso. Em tudo o que você analisa, a alimentação já está em segundo, terceiro, às vezes até em primeiro lugar entre as causas de morte e de doenças. Por isso, precisamos questionar se podemos continuar batendo o carro na parede por causa da má alimentação, como se fosse: sim, eu sei, eu acabei com tudo, mas vou na oficina e peço para o cara só pintar e tirar os amassados. Essa é a mentalidade de seguro total no sistema de saúde. Agora dizemos, se continuarem dirigindo pela floresta com seu carro, como fazem com a alimentação, isso não dá mais para pagar. A indústria, é claro, disse, sim, agora temos novas doenças. Obesidade, injeção para emagrecer. Gordura no fígado, injeção para emagrecer. No Congresso, vejo que quando se fala sobre gordura no fígado, fala-se sobre os medicamentos. A maioria dos cientistas não fala nada sobre a alimentação correta. Esse é um problema que também precisamos apontar para a nossa classe médica. Eu preciso dizer, precisamos pensar mais orientados para as causas. Nós fazíamos isso antigamente. Mas sim, isso é novo. E tudo que é novo na medicina é visto com desconfiança no começo, porque não corresponde à própria experiência pessoal. Então, o que o Riedel está fazendo é visto com ceticismo no início. A primeira resposta sempre é: você tem estudos? Você pode provar isso? Sim, mas quem vai bancar esses estudos? Sim, a Nestlé. Quem paga por eles? Nem mesmo o governo investe em estudos desse tipo. E temos relativamente poucos estudos comprovando, mas temos correlações. Quem consome muito disso tem mais doenças, como eu disse antes. Quem consome esses 6 adoçantes tem um risco maior de demência. Isso é uma prova? Não. Para ser sincero, isso já é um motivo para eu não consumir mais esses adoçantes. Nós não temos uma prova, mas temos alguns estudos. Eles são bastante convincentes. Por exemplo, o estudo Predimed. Lá, as pessoas receberam azeite de oliva, 1 litro por semana. Esse é um estudo espanhol. Você já percebeu isso, né? Eles receberam 2,5 gramas de nozes ou uma dieta pobre em gordura. Eram pessoas com doenças graves. Foi constatado o seguinte: após apenas 7 anos, aqueles que consumiram azeite e nozes tiveram menos infartos, menos sobrepeso, menor circunferência da cintura e menos casos de câncer. Isso foi realmente randomizado, ou seja, o mais alto padrão. Isso é comprovado. Não tem como contestar. Estamos recebendo cada vez mais evidências, mas enquanto não tivermos provas 100% em tudo, devemos usar o que já sabemos, as correlações e os conhecimentos que temos, desde já. Eu acho o raciocínio muito forte. Vamos só rapidinho voltar naquele ponto de bater o carro na parede, só para relembrar. Agora tem muitos espectadores que pensam: meu intestino está uma verdadeira ruína por causa de décadas de má alimentação. Será que basta um pouco de casca de psyllium, um pouco de iogurte, um pouco de coisa fermentada, ou o sistema precisa ser resetado completamente desde o início? Então, dependendo de quão ruim está a situação, para continuar com o exemplo, vai haver casos em que vamos dizer: precisamos fazer um transplante de fezes. A pesquisa sobre transplante de fezes já está bem avançada. Em poucos anos, vamos realizar certos transplantes de fezes para curar determinadas doenças. Isso já aconteceu em alguns casos isolados. Bei Autoimmundarmerkrankungen. Colite ulcerativa. Existe um caso clássico de uma paciente que recebeu fezes saudáveis da mãe, que era obesa, mas a filha tinha a doença autoimune. Depois de vários transplantes, a doença desapareceu, mas ela também ficou gorda. Também podemos transplantar a tendência de engordar para outras pessoas. Por isso, é preciso ter muito cuidado com o que se transplanta para não causar outras tendências.
mas de fato ela se livrou da doença autoimune e ficou um pouco acima do peso. Mas, sem dúvida, é muito melhor viver sem a doença autoimune do que com alguns quilos a mais. Mas isso é só uma parte. Mas agora, para o cidadão comum, que pergunta: eu faço parte dos 20, 30% dos alemães que já têm uma flora intestinal muito prejudicada e, com isso, aumento meu risco para quase todas as doenças da civilização? Porque isso já se sabe. O que eu posso fazer a respeito? Sim, você está absolutamente certo. Na verdade, basta prestar atenção em consumir mais fibras, ou seja, mais de 30 gramas. Povos tradicionais consomem cerca de 40 a 50 gramas ou mais de fibras. Consumimos cerca de 20 gramas de fibras por dia. Com 30, entramos em uma faixa mais saudável. Os americanos consomem cerca de 11%, situação ainda pior. Então, fibras, alimentos fermentados, talvez até comida fermentada feita em casa, muitos vegetais, porque eles fornecem não só fibras, mas também fitoquímicos. A flora intestinal também adora isso. E uma alimentação livre de produtos químicos. Uma alimentação livre de produtos químicos? É isso que caracteriza os alimentos ultraprocessados. Eles contêm muita química. Essa química estamos percebendo cada vez mais. Agora estão testando isso. Essa química interage com as bactérias intestinais. Descobriu-se que elas não gostam nada disso. Ah, que surpresa! Porque elas basicamente cresceram junto com os alimentos de origem vegetal naquela época. Milhões de pessoas. A simbiose entre nossas bactérias intestinais e nós evoluiu por milhões de anos com alimentação vegetal, mas agora recebem uma dieta pobre em vegetais. Além disso, usamos produtos químicos e às vezes tomamos antibióticos. E aí essa flora intestinal naturalmente acaba sendo prejudicada. Ou seja, se você se alimentar de forma mais saudável por 6 semanas, já é possível medir resultados. A flora intestinal se torna mais diversificada e saudável novamente. Não é necessário tomar medicamentos para isso, e eu também desaconselho o uso dessas misturas de bactérias que se pode comprar, porque os estudos não comprovam isso. Eu mesmo não faço isso. Às vezes, recomendamos em casos difíceis ou sem esperança. Aí tentamos, mas nesse caso, sabemos qual preparado bacteriano usar. Nós sabemos também o que queremos alcançar com isso. Você não pega simplesmente qualquer coisa da prateleira porque o fabricante diz que é bom para reconstruir a flora intestinal. Espere um momento. Você está interferindo em um ecossistema aqui e você nem sabe exatamente como isso funciona. Na melhor das hipóteses, você toma essas misturas de bactérias como se estivesse jogando sementes no jardim e esperando que no ano seguinte surja um campo de flores. Não vai dar em nada. E é assim mesmo. Essas novas bactérias podem ser detectadas temporariamente e somem após algumas semanas. Então, no pior dos casos, foi só caro. Existem estudos sobre isso também. Esses produtos que as pessoas tomam achando que vão melhorar a flora intestinal, foi constatado que em pacientes com câncer, a taxa de infecção no sangue aumentou, ou seja, sepse. Quando se observa isso em um estudo, onde na verdade se queria fazer algo bom para as pessoas, por exemplo, após uma quimioterapia, percebe-se, não, na verdade não fizemos nada de bom para elas. Pelo contrário, aumentamos a probabilidade estatística de que bactérias passem do intestino para a corrente sanguínea dessas pessoas. E a sepse é sempre potencialmente fatal. Você mencionou o Ozempic agora há pouco. Para você, isso é uma inovação ou diria que é um beco sem saída perigoso para pessoas que não são obesas? Atualmente, há um uso massivo e abusivo desse medicamento por parte de toda a sociedade. Há pessoas que nem precisariam usar, só querem perder 3 ou 4 quilos. Alguns chegam até a se colocar, digamos, numa situação de carência, passando fome, chegando realmente àquele nível de magreza extrema, de subnutrição. Nas mãos de pessoas com distúrbios alimentares, isso é naturalmente uma arma perigosa. Por outro lado, muitos médicos apenas prescrevem o medicamento sem o acompanhamento e a terapia nutricional necessários. Ela é obrigatória. É um erro médico prescrever esses medicamentos sem uma terapia nutricional acompanhando. Por quê? Porque essa injeção muda o nosso comportamento alimentar. Nossa alimentação não fica totalmente saudável, mas passamos a comer menos. Por isso, é essencial que o que ingerimos tenha tudo o que o corpo precisa. Isso significa que, sem uma otimização da alimentação, é muito provável que entremos num quadro de desnutrição.
E é isso que acabamos vivenciando. Você pode ter perda de dentes e outros problemas, como queda de cabelo e perda de massa muscular. Vemos isso com frequência. Então, os pacientes vêm até nós e tentamos compensar isso depois. Outra questão importante: por quanto tempo quero tomar a injeção? Pretendo usá-la como tratamento contínuo? Além de 40 efeitos positivos, que sem dúvida existem, e os defensores dizem que isso é um divisor de águas, se eu puder influenciar a saúde do coração, a saúde dos rins, a pressão arterial, as gorduras no sangue, as pessoas bebem menos álcool, talvez até seja bom contra o Parkinson. Sem dúvida, existem muitos efeitos positivos comprovados estatisticamente. Mas também existem pelo menos 20 efeitos negativos, como por exemplo a inflamação do nervo óptico, que pode levar à cegueira, pancreatite e muitas outras coisas. Ou seja, se eu continuar tomando esse medicamento em altas doses, corro o risco de ter maior probabilidade de efeitos colaterais. Por isso, essa injeção é vista como apoio temporário durante a terapia nutricional, mas não está sendo usada dessa forma. E com isso em mente, eu quero parar de usar novamente. Procuro evitar doses altas, pois é mais barato e reduz efeitos colaterais. Depois tento diminuir a dose de novo. É muito importante reduzir a dose gradualmente e não parar de repente. Caso contrário, ocorre o efeito rebote e eu posso voltar a pesar o mesmo que antes ou até mais. Isso está sendo feito de forma errada atualmente. Por isso, uma reeducação alimentar sempre deve ser obrigatória. Não quero que as pessoas dependam da injeção para sempre, embora isso seja ótimo para o fabricante. Eles não conseguem imaginar nada melhor do que fornecer a injeção para o mundo inteiro. No fim, é vantajoso para casos graves e os planos de saúde deveriam cobrir também. O sistema de saúde inglês acabou de calcular que para 1.200.000 pessoas na Inglaterra é mais barato prescrever a injeção do que pagar pelas consequências do excesso de peso. Sim? A Suíça já encontrou uma solução, mas a Alemanha ainda não. Eu realmente desejo a injeção em conjunto com a terapia nutricional para os casos mais graves. Para pessoas gravemente doentes que também se beneficiariam disso, mas que não podem pagar por conta própria. Mas do jeito que está acontecendo atualmente, é preciso dizer que, muitas vezes, quem recebe são as pessoas erradas, aquelas que podem pagar. Não é acompanhado por terapia nutricional. Não é retirado gradualmente. É totalmente desregulado. Aliás, isso também é um ótimo uso para quem está usando a injeção. Quem não faz terapia nutricional pode usar o aplicativo My Food Doctor, que oferece esse acompanhamento. Aliás, a gente também falou antes sobre fibras. Você também recebe todo dia a informação de quantas fibras você consumiu. Só para constar, porque é realmente muito importante se proteger das doenças da civilização, uma breve explicação sobre fibras. A lista de efeitos positivos das fibras é enorme. Elas também ajudam a combater o excesso de peso. São anti-inflamatórias, antidepressivas e assim por diante. Gente, não deixem de consumir fibras e não comam só sementes de chia. Existem outras fontes de fibras além das sementes de chia. Você descreveu isso muito bem. Estamos criando uma geração de verdadeiros zumbis. Agora imagine, você aplica esse Ozempic, mas não tem nenhuma identidade alimentar. Isso significa que você consome menos calorias e essas calorias a menos deveriam ser muito, muito mais nutritivas. Basicamente, é um pouco como aquele milionário da loteria que não tem identidade financeira e acaba gastando o dinheiro rapidamente de qualquer jeito. Acho que as pessoas são parecidas nesse sentido. Elas consomem isso meio que inconscientemente porque pensam 2, 3, 4 quilos. Isso é só uma pequena tendência do momento. Acho que sem reeducação alimentar não adianta consumir só produtos de qualidade superior. Acho que existem pessoas que andam por aí meio quebradas por dentro porque elas simplesmente não carregam as ferramentas certas dentro de si. O cérebro não funciona direito. Sim, é a crença medieval. Já falamos disso. A busca pela pedra filosofal me deu uma solução. Toma o que você quiser. Agora o Ozempic terá versão em comprimido, facilitando ainda mais. Não preciso mais me preocupar com a alimentação. Posso continuar enchendo o carrinho de compras com alimentos ultraprocessados, cheios de química e poucos nutrientes. Mas isso é muito míope, porque o corpo sofre com isso. Você está certo, não é a solução. A solução não é um produto químico, se a alimentação é a causa. Aliás, o mesmo vale para a azia. Isso também se tornou uma doença em massa que pode até levar ao câncer de esôfago. Aliás, esse reflexo também existe na minha área. Se você tem azia, recebe omeprazol ou pantoprazol.
Esses prazóis são bloqueadores de ácido. Quase metade das pessoas mais velhas já tomaram isso, e depois nunca mais param de tomar. Esses são os automatismos dos quais precisamos nos livrar, porque eu posso, claro, curar a azia com terapia alimentar. E esse é o aspecto mais econômico e mais saudável. Com uma alimentação mais saudável, além da azia sumir, as articulações doem menos. Eu me sinto mais em forma, estou mais alerta, sou mais produtivo, tenho mais massa muscular porque me alimento melhor. Todas essas coisas vêm junto também. E o pantoprazol e outros semelhantes fazem apenas um tratamento sintomático. Senhor Riedel, vegano é o novo sagrado e eu também me alimentei por um tempo dessas coisas veganas. Acho que um bife excelente, que raramente como, é de alta qualidade, de gado alimentado a pasto, o que é realmente de altíssima qualidade, em um restaurante específico de Berlim, me permito isso a cada 6 a 8 semanas. Eu me sinto muito melhor no que diz respeito à minha flora intestinal do que com todo esse monte de química que eu consumi por um tempo. Você iria tão longe a ponto de dizer que comer carne boa, de alta qualidade, sem exagero, é mais saudável do que seguir toda essa tendência vegana? Infelizmente é assim. Eu gostaria de poder dar uma resposta diferente. O contexto é o seguinte: na verdade, os seres humanos são herbívoros com consumo adicional de produtos de origem animal há 2 milhões de anos. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Segundo o conhecimento atual, viemos do leste da África e o clima ficou mais seco, menos vegetação. Naquela época, as pessoas buscaram alternativas, elas comeram besouros. Aliás, todos os primatas fazem isso, mais ou menos. Todos os primatas comem algo a mais. Os veganos mais conhecidos entre os primatas são os gorilas das montanhas africanos, que passam o dia inteiro comendo plantas e à tarde ficam deitados na sombra com a barriga cheia, soltando pum, porque comeram muitas plantas. Mas até eles comem formigas. Infelizmente, faz parte da nossa programação biológica, precisamos de certas substâncias. Todo mundo conhece a vitamina B12. Se eu tiver uma alimentação totalmente vegana e não tomar comprimidos de vitamina B12, então, se eu fizer isso quando criança, meu cérebro não vai se desenvolver direito e eu também não vou atingir o tamanho normal. No pior dos casos, nós realmente já vimos danos cerebrais graves em crianças alimentadas de forma vegana. Infelizmente, se dependo obrigatoriamente de suplementação vitamínica, essa alimentação não pode ser considerada saudável. Isso é uma alimentação deficiente, e quem entende bem do assunto pode ter uma alimentação vegana saudável. Ela é, de qualquer forma, muito melhor do que aquilo que o alemão médio costuma comer. Eu mesmo como pratos veganos. Eu como muitas plantas. Eu tento manter minha ingestão de vegetais bem alta, tentando chegar a 70% de proteína vegetal. Isso é o que é ideal para nós. Um pouco mais de couve-manteiga, um pouco mais de verduras. Mas também precisamos, em parte, de produtos de origem animal. Precisamos, por exemplo, de ácidos graxos ômega 3. Os veganos não têm apenas deficiência de vitamina B12, mas também frequentemente de ácidos graxos ômega 3. Isso acontece porque eles não consomem os ácidos graxos ômega 3 marinhos. Para todos, recomenda-se também tomar óleo de algas junto. Os peixes também recebem isso das algas pela cadeia alimentar. E frequentemente também há uma deficiência de iodo, e não raramente uma deficiência de zinco, e não raramente ainda uma deficiência de ferro. Quem segue uma alimentação vegana sem uma orientação realmente boa e muito conhecimento, acaba tendo um quadro de deficiência nutricional. Isso é certo. Mas pessoal, vocês podem comer pratos veganos. De origem vegetal, tudo certo. Isso é saudável. Mas precisamos de um pouco de produtos de origem animal e do que você disse. De vez em quando, um bom pedaço de carne orgânica. Nem precisa ser tão grande assim. Quando eu faço isso, talvez seja só 50, 70 ou 100 gramas, mas aí é realmente uma carne de qualidade, bem preparada, comida com prazer, é uma iguaria. Isso melhora a nossa alimentação, não precisamos de muito, só de um pouco. Para o gorila das montanhas de Uganda, as formigas que ele coleta já são suficientes. Mas ele também consome produtos de origem animal. Nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, de fato caçam de verdade, perseguem outros pequenos macacos e os comem na hora. Não é agradável saber esse tipo de coisa. Também não é bom saber que os chimpanzés assassinam. Também não é bom saber que os chimpanzés fazem guerras. Mas se a gente parar para pensar, também não é bom ser humano e matar outros animais.
Mas isso faz parte do nosso desenvolvimento evolutivo. E quem diz, eu ignoro isso, quero apenas ser bom com os animais, eu acho isso ótimo, eu também sou assim, eu levo toda a aranha para fora. Até moscas, viu? Eu levo elas para fora. Mas em parte nós realmente dependemos dessas coisas de origem animal. Essa é a má notícia. Isso é o mal no ser humano. Senhor Riedel, eu poderia conversar por horas. Tenho mais 3 perguntas pessoais. O senhor ainda consegue aproveitar um churrasco normal sem calcular de alguma forma a curva de insulina dos convidados? Então, quando foi a última vez que o senhor realmente sentiu culpa ao comer alguma coisa? Eu estava em um restaurante muito bom e comi um schnitzel de vitela, mas ele estava muito fino e realmente tinha pouca carne dentro. Gosto de comer isso às vezes, não como em restaurantes comuns, pois sei que estragam, prefiro fazer eu mesmo. E aí eu simplesmente me arrependo de ter que comer isso e de ter pedido isso. E na verdade, uma refeição clássica de schnitzel é, em termos de composição, o oposto do que recomendamos. É possível melhorar isso deixando o empanado mais saudável e servindo mais vegetais junto, mas na verdade na Alemanha o schnitzel é grande demais, é muita comida. E aí vem aquele potinho de salada de pepino e eu penso, gente, vocês estão falando sério? Isso é a perversão da alimentação humana. Deveria ser exatamente o contrário. Muita salada e um schnitzel pequeno. E para ser bem sincero, às vezes eu penso, quando já comi a primeira parte do schnitzel, isso foi bom, estava gostoso, mas vou levar o resto para casa, ou minha esposa fica com um pouco. Então, nós deixamos essas porções menores e também reduzimos a quantidade. Mas, na verdade, eu sempre fico com a consciência pesada, principalmente quando minha esposa realmente pediu o prato vegano, e eu digo que essa foi a escolha melhor. Mas a gente neutraliza isso trocando os pratos. Então, a gente divide um pouco. Eu tenho aqui mais uma pergunta da comunidade, voltar a si mesmo. Isso, a princípio, soa um pouco como um fim de semana de bem-estar. Qual é o primeiro passo doloroso que ninguém quer ouvir hoje, mas que é necessário para não acabar como um paciente dependente de cuidados na sua clínica daqui a 10 anos? O primeiro passo, sim. Essa é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa, porque é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas falha e até mesmo a maioria dos médicos fracassa, porque primeiro a análise é importante. Para mudar algo, primeiro é preciso entender seu estado e situação atual. Isso ocorre na medicina nutricional e também com cardiologistas, usando ECG, ultrassom, entre outros métodos. Cada especialidade tem suas ferramentas de análise. Quando você vai ao cardiologista, você sabe disso. Você nem pergunta, você faz um ECG. Isso é feito e também a coleta de sangue. As ferramentas da medicina nutricional também incluem a coleta de sangue. Nós verificamos se existe uma carência nutricional, que encontramos cada vez mais, mas também fazemos um diário alimentar. Nós olhamos primeiro, como você se alimenta? Quando as pessoas dizem, eu me alimento de forma saudável, eu também como bastante legumes, sim, claro. Fazemos o diário alimentar, analisamos e vemos que não tinha nenhuma maçã ali. Essa percepção própria da situação em relação à realidade é mais ou menos como quando você dirige pela cidade e diz, não, eu nunca ando rápido demais. E de repente você leva uma multa e depois outra. Quando você se acostuma a olhar para o velocímetro, percebe que muitas vezes está rápido demais. E é exatamente isso que um diário alimentar faz, como o que oferecemos com o aplicativo MyFoodFactor. É dar uma olhada e pensar, o que eu realmente estou fazendo aqui? Ver isso preto no branco. Você consumiu 9 gramas de fibras por dia, você consumiu 120 gramas de açúcar, você ficou beliscando o dia inteiro. O quê? E isso foram 50 gramas de legumes? Metade era de produtos de trigo que você realmente consome. Faltou proteína, por isso ficou beliscando o dia todo e não se sentiu satisfeito. Analise isso uma vez. Sendo bem sincero, sua pergunta foi totalmente válida, porque no fim das contas, nosso estado nutricional ruim leva a uma probabilidade maior de precisar de cuidados. Se eu também me alimento de uma forma que contribui para o desenvolvimento da demência, fazendo com que ela apareça mais cedo, e infelizmente vejo isso em muitos pacientes, esse é exatamente o ponto. Primeiro, faça uma análise e veja o que você está fazendo de errado. E o segundo passo, e isso é muito importante agora, o segundo passo nunca deve ser, meu Deus, essa é uma lista de 10 erros, vou mudar tudo isso agora. Quem age assim, certamente fracassará, igual a quem não faz análise, pois isso nos sobrecarrega. Só podemos avançar passo a passo. Você precisa decidir. Por favor, comece pelo que for menos difícil para você e depois você continua.
Reduzir o consumo de açúcar, princípio das 3 refeições, comer mais vegetais. Decida-se. Faça primeiro uma coisa e tente a segunda depois. Aí você vai perceber que já perdeu 4 quilos, só por reduzir o açúcar ou só por comer mais vegetais, ou só pelo princípio das 3 refeições. Esse efeito de ahá é muito importante. Esse comportamento permanece e aí o aplicativo vai te orientar para a próxima fase. Você pensa, ok, já concluí isso, agora vamos para o próximo. Eu realmente só posso aconselhar a todos, alimentem-se de forma mais saudável. Nosso sistema de saúde não vai conseguir manter esse padrão, isso nós já sabemos. Se você comer até ter uma insuficiência hepática ou insuficiência renal, ou se prejudicar seu cérebro, você vai viver menos. Você vai precisar de cuidados mais cedo. Nosso sistema de cuidados também está sob pressão, aliás, está realmente difícil. Precisamos nos concentrar em nós mesmos. Por isso não tem como fugir da alimentação adequada como medida básica, mesmo para aqueles que acham que estão saudáveis. Isso te dá mais vitalidade. Os pacientes eles sempre me dizem, poxa, na verdade eu nem mudei muita coisa. E é isso mesmo, nós realmente não mudamos muita coisa, só atacamos os pontos principais. É como gastar dinheiro se você está sempre comprando bolsas da Gucci. Você diz que está sem dinheiro, então eu digo, vamos dar uma olhada. Não foi o papel higiênico, também não foi o detergente, e também não foram os sapatos. Não, foi a bolsa da Gucci. Todo mês, uma bolsa da Gucci a menos, e pronto, você já se reequilibra financeiramente, tiramos essas bolsas da alimentação, e você começa a se sentir melhor. As pessoas me dizem, poxa, eu nem mudei tanta coisa, mas estou tão vital e em forma como há muito tempo não estava. Isso nos protege, protege nosso cérebro, todos os órgãos, e é isso que garante a longevidade. Posso dar uma dica de livro? Acabei de lembrar de um. Longevidade para o cérebro. Quando o cérebro fica fraco, isso reduz muito os nossos anos de vida. Para todos que dizem que ainda não têm motivação de verdade, leiam Longevidade para o Cérebro. Quando vocês veem isso, isso também envolve a psique, envolve a resiliência, envolve a empatia, envolve depressão e também envolve demência. Quando vocês veem o poder que a alimentação tem para fazer bem ao cérebro, vocês não vão conseguir deixar de testar por conta própria. Eu acho isso incrível. Principalmente fazer essa ligação entre o diário alimentar e o diário financeiro. Ou seja, primeiro fazer uma análise de como está a situação, pesar as coisas, anotar as coisas. Até alguns anos eu também achava isso bobagem, mas passei a observar amigos que usavam esses aplicativos ou registravam tudo nos detalhes. Por um período, alguns por 6 semanas, outros por 3 ou 6 meses. Essas foram as pessoas que transformaram o corpo, perderam muitos quilos e alcançaram o físico desejado como barriga de tanquinho. Enquanto todos os outros nunca prestaram muita atenção, eu acho que nosso cérebro precisa de provas e é uma máquina de buscar evidências. Usando o diário alimentar, qualquer pessoa pode aplicar isso já, pois todos têm celular e podem registrar facilmente. Também apoio escrever as coisas. Para que também haja uma experiência tátil, para que no final das contas aconteça uma experiência cerebral e não simplesmente sair digitando tudo de qualquer jeito em algum lugar. Mas não importa como você faz, se faz de forma digital ou analógica. Eu acredito que anotar tudo de alguma forma leva aos resultados que todo mundo espera. Porque muitas vezes a gente tem pontos cegos, principalmente na alimentação, e nem percebe que talvez tenha beliscado 4, 5, 6 vezes por dia. Exatamente. É como numa empresa falida, onde o administrador da insolvência analisa cada área separadamente. E ele diz: se pararem agora a produção de parafusos, não há mercado para isso. Fechando essa parte, vocês ficarão bem novamente. É assim, estamos emocionalmente ligados à comida. Precisamos analisar os fatos racionalmente. O que quero mudar agora? Esse é o ponto. Agora isso está disponível de graça. Você está totalmente certo no que está descrevendo. Do seu círculo de amigos. Até mesmo os aplicativos que já existem há muito tempo, que nem seguem as diretrizes, que contam calorias. Aplicativos de acompanhamento já têm efeito comprovado, mas o My Food Doctor potencializa ainda mais esse resultado por ser um app de terapia nutricional. E até de graça. Senhor Hidel, nós vamos colocar o link aqui embaixo, com certeza, para finalizar 3 recomendações bem concretas de ações para conquistar mais clareza e segurança nesse mundo tão caótico, agitado e fragmentado. Na verdade, é isso. Quem agora diz, gente, isso tudo está difícil para mim, mais um aplicativo, o cachorro morreu. Tenho problemas com minha esposa, a vida está difícil. Eu sei. E quem pede? Me dá algo simples para fazer. Então eu digo, preste atenção para que seu prato no buffet ou onde for esteja metade preenchido com alimentos de origem vegetal. É bem simples.
Você só precisa pedir no balcão mais uma colher, porque as cafeterias geralmente colocam só um pouquinho de legumes e muitas batatas. É o contrário. Metade do prato cheio de legumes, de preferência. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro conselho. Depois você tem aqui 1/3 de fontes de proteína, e se quiser fazer ainda melhor, escolha leguminosas como fonte de proteína, porque elas também contam para isso. E 2 vezes por semana, esse já é o segundo conselho, preste atenção para comer algo com leguminosas 2 a 3 vezes por semana, porque elas são um verdadeiro superalimento. Elas estão realmente junto com as nozes, seguidas de perto pelo repolho, como os alimentos vegetais mais eficazes que existem. Esse é o segundo conselho e é simples. Sei que mais de 3 coisas vocês não lembram, comigo também acontece. Consigo lembrar 3 itens na lista de compras, mas o quarto já é difícil. Então agora temos 2. Metade do prato cheio de legumes. Pode ser salada também. Mas você precisa de uma fonte de proteína, e se não tiver uma fonte de proteína, você não vai se sentir realmente satisfeito. Salada e vegetais enchem o estômago e isso dá saciedade, mas a proteína é o fator de saciedade mais importante de todos. Quem come uma salada sem proteína, às 3 horas já vai querer comer uma barra de chocolate de novo. Esses foram os 2 conselhos. Meio prato de vegetais, 2 a 3 vezes por semana, um prato de leguminosas. Existem pratos deliciosos mesmo sem carne. E o terceiro seria: parem com os lanches entre as refeições. Se vocês juntarem a refeição da manhã com o café da manhã ou a da tarde com o almoço, ou seja, cappuccino à tarde com leite, por exemplo, logo após o almoço. Acostumem-se com isso como se faz no sul. Só o princípio das 3 refeições. Concentrar até a alimentação nessas 3 refeições. Ou seja, eu como até ficar realmente satisfeito e faço uma pausa de 3, 4, 5 horas. Fico satisfeito e pauso, permitindo que o metabolismo desacelere e a queima de gordura ocorra, o que só acontece nessas pausas. Assim que eu como qualquer coisinha, seja um pouco de leite, o corpo imediatamente libera insulina para baixar o nível de açúcar no sangue. A insulina, antes de tudo, impede a queima de gordura. Se você comer só um docinho ou uma colherzinha de bolo, você já sai do modo de queima de gordura. Então, o princípio das 3 refeições ao invés de beliscar o tempo todo. Essa seria a terceira regra importante. Está comprovado que, se eu concentrar tudo o que como no dia em 3 refeições, ou em 6, mesmo sendo a mesma quantidade, eu acabo pesando mais se distribuir ao longo do dia. Senhor Riedel, foi uma honra conversar com o senhor. Hoje realmente gravei. Tudo de bom para o senhor e sua família em Hamburgo. E a conversa com certeza vai estar online muito, muito em breve. Eu também agradeço.